Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Muito feliz também em ver aqui meu querido amigo pastor Alisson Barbosa, esse grande pregador do Evangelho, que tem sido bênção para nós. Lucas capítulo 13, nós vamos a uma porção muito especial, a partir do verso de número 10. Lucas 13, a partir do verso de número 10, eu queria compartilhar uma palavra com você. Se você achou, diga amém. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo nenhum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nesse, pois, vinde para seres curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, ou não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo-lhe isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Diga amém. Muito bem, irmãos, aqui está um texto muito precioso da palavra de Deus, que eu quero trazer para você algumas aplicações, alguns ensinamentos que eu consigo extrair nesse texto. Esse texto ele foi descrito, narrado, registrado por Lucas, o médico, Lucas, o pesquisador, Lucas, o historiador. Então, quando você vê o Evangelho de Lucas, você vai ver alguém que escreve com riquezas de detalhes. O escrito de Lucas, ele é particularmente especial, porque ele consegue colocar num texto detalhes que clarificam o nosso entendimento, a realidade daquele texto ou daquela passagem. E quando a gente vê então esse texto aqui, ele está falando sobre uma mulher que sofreu por 18 anos uma enfermidade terrível, e o próprio texto diz que era uma enfermidade maligna, era um espírito de enfermidade. E naquele dia, o sábado, Jesus curou e libertou aquela mulher. Ela teve um encontro com Jesus, e o encontro com Jesus mudou a vida daquela mulher. Eu quero declarar e profetizar que esta noite é a noite de um encontro poderoso com Jesus, que pode mudar de uma vez por todas a sua vida. Quantos podem dizer amém por isso? Então, eu quero extrair aqui algumas coisas preciosas. Eu quero dividir essa mensagem em 2 aspectos, 2 pontos importantes apenas. Primeiro, o diagnóstico que Lucas faz dessa mulher, e segundo, a virada de chave que acontece na vida dela. Quando a gente pensa no diagnóstico da vida dessa mulher, a primeira coisa que Lucas vai nos dizer é que essa mulher era uma mulher religiosa, porque ela está no templo, e no sábado era comum aquele povo religioso, o judeu, ir ao templo no sábado para cultuar a Deus. Era uma prática, era comum. E durante muito tempo essa mulher fez isso. Ela ia aos sábados na sinagoga, e mais uma vez ela estava lá. E quando eu penso sobre isso, eu aprendo uma lição. Qual? Que religião não resolve. Porque se religião resolvesse, essa mulher não teria ficado 18 anos com um problema de enfermidade. Se religião resolvesse, o mundo não teria problema, teria? Imagina esses conflitos que tem lá no Oriente Médio. Tem um lugar mais religioso do mundo que aquele lugar? Não tem. E eles brigam todo dia. Se a religião resolvesse o problema do mundo, lá na Ásia, por exemplo, que tem milhares de religião, não teria problema, não teria conflito, não teria nada de errado, tudo daria certo para eles. Se o mundo fosse salvo ou transformado pela religião, na América Latina não teria problema, não teria miséria, não teria pobreza. Por quê? Porque a maior população católica do mundo está na América Latina.
né? Então a gente não teria problema. O Brasil não teria problema, porque o Brasil é um país religioso, desde lá do século XVI, que a religião está aqui no Brasil, né? Hoje o Brasil tem uma grande população evangélica, por exemplo, e os problemas continuam aí, as mazelas sociais continuam aí. Por quê? Porque religião não pode resolver. Eu quero dizer para você que talvez você tenha vindo aqui achando que mudando de religião as coisas vão se resolver para você. A religião não muda ninguém. Não adianta nem você mudar de religião achando que uma outra religião vai resolver o teu problema. O que resolve o teu problema é Jesus. Se você veio aqui buscar a presença de Jesus, você veio no lugar certo, porque Ele está aqui e Ele pode mudar a tua vida. Então a religião não muda. Essa mulher era religiosa. Segundo, quando ele vai trazer o diagnóstico dela, diz o texto que ela tinha um espírito de enfermidade. Quem informa isso primeiro é Lucas, o próprio autor, pastor Alisson, e também o próprio Senhor Jesus, né? O Lucas diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Jesus disse que ela era uma prisioneira de Satanás. Por 18 anos, Satanás colocou uma prisão na vida dela, que era uma enfermidade que a deixava encurvada, né, impedida, né, com dificuldade de mobilidade. Essa mulher tinha uma enfermidade espiritual. Você sabia que existem muitos tipos de enfermidades? Existem muitos tipos de enfermidade. Existe enfermidade, por exemplo, que é causada por questões hereditárias, coisas que vêm lá do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu trisavô, e aí vai na carga genética e aquilo nos afeta, né? E às vezes você vai no médico e o médico diz assim: ó, isso aí não tem nada errado com você, é apenas uma carga genética que você carrega no seu DNA, que vem lá dos seus pais. Outra coisa que acontece, por exemplo, tem enfermidades que são psicossomáticas. A gente está mal de cabeça, mal no emocional, e aquilo reflete no nosso corpo e gera um problema físico. Um problema emocional transforma-se numa enfermidade. Isso são doenças psicossomáticas. Existem as doenças também, as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Existem as micoses, existem os protozoários que provocam enfermidades, as verminoses, as viroses, né? As doenças adquiridas por maus hábitos, né? Sedentarismo, alimentação errada, a gente come um monte de coisa, né, que não presta, cheio de sódio, coisas cheias de conservantes, aromatizantes, e a gente não pratica atividade física, não cuida do corpo, não dorme bem, e aí tem uma vida toda desregulada, toda desregrada. O que acontece? A gente fica enfermo, fica doente. E existe a doença espiritual, a doença que é causada por um espírito maligno, um espírito de enfermidade. Eu vivi uma experiência no meu ministério com um problema desse, não comigo, mas alguém que eu cuidei, alguém que eu ajudei. Eu tratei de uma família na igreja, um casal que estava se separando. A moça se converteu, e quando ela se converteu, né, ela descobriu que o marido dela tinha um amante. Olha só, ela aceitou, durante anos ele teve aquela amante, ela nunca soube. Quando ela aceitou Jesus, ela descobriu que ele tinha um amante, né? E aí ela queria se separar, ela me procurou, nova convertida, não tinha se batizado ainda. E eu chamei aquela moça e disse assim: manda o seu marido vir aqui que eu quero conversar com ele. O cara não era crente, irmão, não tinha aceitado Jesus ainda, e ele foi conversar comigo. Então aquele homem foi, falou: pastor, eu sou o marido da Tânia, eu vim aqui conversar com o senhor porque ela falou que o senhor quer falar comigo. Aí eu falei: caramba, e agora? Conversei com ele, aconselhei, tá? Ele aceitou o meu conselho, aceitou Jesus, eu batizei ele, batizei ela, o casamento deles foi restaurado, ele largou a amante, ficou firme, está crente até hoje. Hoje ele é professor de escola dominical. Só que a sogra dele, mãe da Tânia, ela era uma senhora, uma líder religiosa, que era de uma religião que trabalha com percussão, um negócio importado lá da África, tá ligado? Entendeu? Ela amarrava, desamarrava, trazia a pessoa amada em 3 dias, fazia esse tipo de coisa, né? E ela tinha um lugar lá onde ela recebia as pessoas se aconselhavam com ela, ela orientava as pessoas. E aí ela viu a mudança na vida da filha dela, o casamento da filha, a família restaurada,
E ela tinha uma ferida enorme numa perna, irmão, uma ferida gigantesca aqui na perna, e aquela ferida não sarava de jeito nenhum. Um dia ela me procurou lá na filial, lá na congregação, que a gente chamava de congregação, né? De saudosa memória, a congregação. Aí ela chegou lá, antes do culto começar: o senhor é o pastor Dilton? Sou eu. Eu sou a Yolanda, eu sou mãe da Tânia. Sim, senhora, prazer em receber a senhora. Eu vim aqui para o senhor me orar, porque eu estou com esse problema aqui. Eu já fui no médico, eu já fiz um monte de coisa, já fiz de tudo e nada resolveu. Você já imaginou o que eu fiz, né? Peguei o óleo, o azeite da unção, derramei o azeite na perna daquela mulher e falei assim: espírito de enfermidade, sai dela. Sabe o que aconteceu? A enfermidade sarou. Ela ficou curada, porque aquela enfermidade não era uma coisa comum, era um espírito de enfermidade que estava nela. Aquela mulher se converteu, aceitou Jesus e morreu há pouco tempo, com mais de 80 anos, firme. E aí as pessoas iam lá naquele lugar, lá na congregação dela, antiga congregação, né? E chegava assim: dona Yolanda, eu vim aqui para a senhora amarrar, vim aqui para a senhora desamarrar. Ela dizia o seguinte: eu não trabalho mais com isso não, a porta aqui fechou, vai lá no pastor Dilton, Rua Montevidéu, 1191, procura o pastor Dilton que ele vai te ajudar. E as pessoas iam lá procurar. Por quê? Porque o espírito da enfermidade saiu. Quando o espírito da enfermidade sai, a cura chega, o milagre chega, a bênção vem, a vitória vem e a vida é mudada. Hoje Deus vai repreender o espírito da enfermidade e alguém aqui vai ser liberto em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte. Terceiro ponto, aspecto aqui do diagnóstico dessa mulher. Lucas me diz que ela era uma mulher que andava, por causa do espírito de enfermidade, andava encurvada, envergada, encurvada, né? E de modo nenhum podia endireitar-se, ela andava encurvada. E aí eu fico pensando, todas as vezes que eu leio esse texto, me vem esse mesmo pensamento, né? Que tem gente que, porque tem um defeito, um problema, ele se adapta àquele problema e vai vivendo daquele jeito, vai dando um jeitinho, ele não resolve. Principalmente quando o problema é ortopédico, né? A pessoa vai, ele descobre um jeitinho que ele anda, que dá um jeito que não dói, e ele vai vivendo. Ele podia fazer um tratamento, podia fazer um pilates, podia emagrecer, podia fazer uma dieta, podia fazer uma cirurgia. Ele tem um plano de saúde bom, conhece o médico, mas ele não faz. Por quê? Porque ele se acostumou e se acomodou e vai vivendo. Não era o caso dessa mulher. Ela vivia assim porque ela era uma escrava do diabo. Mas tem pessoas que andam assim, se acostumam a viver com o problema. Está doendo, está incomodando, mas ele encontra um jeitinho e vai ficando. Eu conheci um camarada que sofreu um acidente e ele precisou colocar uma prótese no quadril. Só que o médico falou o seguinte: ó, se você fizer essa cirurgia, você vai ter alta e vai poder voltar a trabalhar. Sabe o que ele fez? Vou operar não. Ele anda até hoje, irmão. Ele anda mancando até hoje para não ter que voltar a trabalhar. Eu conheço uma pessoa assim. Ele preferiu ficar com o defeito do que ter que trabalhar. Será que tem gente assim no Brasil? Aqui em Sorocaba não tem não, mas eu conheço os lugares que tem gente, irmão, porque ele recebe uma bolsa não sei o que, ele recebe o ticket não sei o que lá, o vale não sei o que, e ele fica na miséria, ele não muda. Ele podia estudar, podia fazer um curso, podia melhorar, podia arrumar um emprego, podia fazer alguma coisa, mas ele se acostumou a viver na humilhação, na miséria, e vai empurrando, vai vivendo a vida do jeito que dá. Ei, Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer que a gente se endireite, Deus quer que a gente melhore, Deus quer que a gente viva uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus deseja uma vida abundante para você. Então hoje Deus vai tirar coisas da sua vida, coisas que estão te embaraçando, coisas que estão te impedindo, coisas que estão te dificultando, vão sair da tua vida hoje para você melhorar. Ele continua o diagnóstico dizendo que de modo nenhum podia endireitar-se. Havia uma sentença sobre ela. Qual era a sentença? Você não pode. Acho que quase todo mundo aqui, todos nós, em algum momento da vida, a gente já recebeu esse tipo de sentença, né? Isso não é para você, você não pode.
o texto diz que ela não podia endireitar-se. Por quê? Porque tem coisas que não dependem só de nós. Tem coisas que a gente pode fazer. Tem coisas que pessoas lançam uma sentença sobre nós. Mas existem coisas que estão fora do nosso alcance. Sabe? Ela não podia endireitar-se por quê? Porque aquele problema não era um problema físico, não era um problema que uma dieta resolvesse, não era um problema que um tratamento resolvesse, não era um problema que um médico podia resolver, não era um problema que o esforço dela podia resolver. Não, era algo que estava fora do seu controle, do seu domínio, porque era uma opressão maligna, era uma enfermidade que tinha um fundo espiritual de ordem satânica. Ela não podia. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei que tipo de sentença você tem vivido, enfrentado. Coisas que você não pode. O médico já disse que você não pode. O juiz diz que você não pode. As circunstâncias dizem que você não pode. Tua realidade financeira diz que você não pode. Seus amigos dizem que você não pode. Até o pastor já disse que você não pode, porque ele é humano e tem limites. Mas existe uma realidade maior do que a realidade do mundo de Satanás, do poder de Satanás, que é o poder de Jesus. Quando Satanás diz você não pode, Deus diz assim: pode, porque eu posso fazer na vida dele. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Jesus é quem te fortalece. Hoje Jesus vai mudar a sentença da tua vida. Aquilo que você não pôde até hoje por causa de uma série de limitações, Deus está entrando com poder na tua vida, e o impossível vai se tornar possível. Essa mulher também tinha uma vida de sofrimento. 18 anos, diga comigo, 18 anos. Se existe uma coisa terrível na vida da gente, é o poder do tempo. É quando o tempo passa e você não consegue resolver, se libertar, avançar, progredir, prosperar, viver o tempo perfeito, viver o tempo da oportunidade. Aquela mulher viveu 18 anos debaixo do sofrimento. 18 anos é uma vida, gente. O paralítico de Betesda ficou por 38 anos enfermo. O paralítico de Atos 3, sofreu por mais de 40 anos. O cego de João capítulo 9, muito tempo, porque ele era de nascença, gente. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas a Bíblia diz que desde quando ele já nasceu daquele jeito. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. A filha de Jairo, 12 anos. Lázaro, 4 dias. Veja como é que é o tempo na vida das pessoas, a dor que ele provoca, o sofrimento que ele causa. Seja para alguém que está sofrendo, como Maria e Marta, 4 dias, porque Lázaro já cheira mal, é 4 dias, mas 4 dias para um defunto é muita coisa. 1 hora para um defunto já é muita coisa. 5 minutos para um defunto já é muita coisa. 12 anos para uma menina. 25 anos para Abraão, que tem 75 quando recebe a promessa, e tem 100, 99, 100 quando a promessa se cumpre. Para cada um, o tempo da tua espera, ele tem um peso. O meu tempo não é o teu tempo não é o tempo do teu pai, da tua mãe, ou do irmão, ou do pastor. Cada um tem um tempo. Mas uma coisa eu aprendo sobre o tempo do sofrimento na Bíblia e a maneira como Deus age no tempo. Sabe o que é? É que todo sofrimento, ele tem um dia para começar, mas tem 1 hora para terminar. Eu vim aqui como um profeta de Deus. Eu sei que você já sabe, mas eu vim reafirmar uma verdade para você nessa noite. Sabe qual é a verdade? O teu sofrimento vai ter um fim. Tem 1 hora para a tua luta acabar. Tem 1 hora para a tua dor terminar. Ei, eu vim dizer nessa noite, eu vim declarar para você que a tua provação não é infinita. Não, a tua dor não é infinita. A porta fechada não é infinita. O teu problema não é infinito. Vai chegar o kairós de Deus na tua vida, o tempo de Deus na tua vida. Quando chegar o tempo de Deus, Jesus vai dar um basta nesse negócio e vai dizer: hoje acaba, hoje eu ponho fim, hoje eu dou libertação, hoje eu ponho em liberdade, hoje eu resolvo, hoje eu mudo. Quantos creem nisso nessa noite? Não vai durar para sempre. Fique em paz. Fique em paz. Pode ser 12 anos, pode ser 18, pode ser 25, pode ser 40 como Israel, mas 1 hora acaba.
Vai chegar um dia que o teu sofrimento, a tua luta, a tua dor não vai triunfar sobre você, porque maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então essa mulher tem um sofrimento de 18 anos. Mas no dia que Jesus se encontra com ela na sinagoga, acontece uma virada de chave, uma mudança. Essa palavra está tão na moda hoje, né? Virada de chave. É uma mudança de estação, uma mudança de ciclo, uma nova realidade, um novo tempo. Você crê que Deus tem um novo tempo para a tua vida? O que acontece no novo tempo dela? Jesus chegou e colocou a mão sobre ela. Eu acho lindo isso, irmão, esse detalhe. Jesus, impondo as mãos sobre ela, disse: filha, ser livre do teu mal. Quando Jesus põe a mão, irmão, 18 anos Jesus não tinha colocado a mão naquilo, mas o dia que Jesus pôs a mão, mudou tudo. Porque tudo que Jesus toca se transforma. 5 pães e 2 peixes, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, na mão de um menino, era apenas um lanche de um menino. Mas pegaram os pães e os peixes e entregaram na mão de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus deu graças ao Pai e devolveu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Quando está na mão de Jesus, quando a gente passa para a mão de Jesus e Jesus devolve, já não é mais igual, já não é lanche de menino, é alimento para uma multidão. 5.000 homens comeram, fora as mulheres, fora as crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios, porque Jesus colocou a mão. Jesus colocou a mão sobre essa mulher, e ela logo, olha o texto diz, irmão, imediatamente, não foi no dia seguinte, não foi uma semana depois, não foi na revisão do médico, não, foi imediatamente. Quando Jesus toca, é imediatamente. Hoje alguém aqui vai receber o toque de Jesus. Deixa Jesus tocar na tua vida. Coloca esse problema nas mãos de Jesus. Aquilo que você já tentou, já buscou, já fez, já correu atrás e não resolveu, você diz hoje para Deus: Deus, toca em mim, toca nesse negócio, põe a tua mão nesse negócio. Eu estou crendo que Jesus está pondo a mão em empresas aqui, em finanças, em casamentos, em vidas espirituais, em negócios aqui. Se você crê nisso, dê a melhor glória que você pode. Então ela endireitou-se, porque quando Jesus põe a mão, tudo se endireita. O texto me diz ainda no verso 16 que uma prisão de Satanás foi solta. Essa mulher foi solta da prisão de Satanás. Satanás manteve essa mulher cativa, presa por 18 anos. Às vezes, sabe, não é uma enfermidade física. Essa mulher foi presa por uma enfermidade, mas às vezes a pessoa é presa por um vício: bebida, jogo, pornografia, joguinho do tigrinho agora na internet, bets. Quantas pessoas estão se aprisionando, estão sofrendo, presa no pecado, no adultério, na prostituição, no sexo ilícito, pessoas presas à mentira. Você sabia que tem gente que ela tem uma prisão de mentira na vida dela? Se ela não tiver um motivo para mentir, ela inventa uma mentira. O cara está conversando contigo, um assunto comum, ele consegue enfiar uma mentira na conversa, porque ele tem o dom da mentira. Só que o dom da mentira é um demônio, é um espírito de engano, é um espírito de mentira. Hoje é noite de libertação aqui nesse lugar. Prisões serão liberadas. Eu me lembro um dia, irmãos, eu estava com um imóvel para vender. Minha filha tinha ido estudar em Portugal e eu tinha adquirido um imóvel lá. E minha filha voltou, não se adaptou, e eu precisava vender aquele imóvel. E começou a ter um monte de embaraço, um monte de dificuldade. Um dia eu tive um sonho, pastor Alisson, um sonho. Eu vi um demônio gigante, um demônio muito grande naquele sonho. E esse demônio, irmão, eu sei que ele existe porque outras pessoas já me relataram que tiveram a mesma visão. Eu vi um demônio muito grande que estava naquele imóvel. E naquela madrugada eu me levantei e repreendi aquele demônio. Dentro de poucos dias, irmãos, apareceu um comprador para o imóvel.
eu vendia aquele imóvel na maior facilidade. Sabe por quê? Porque existia uma prisão, um demônio que estava querendo colocar a mão naquele negócio lá. Só que eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou dizimista, eu sou homem de Deus. Eu não aceito que Satanás venha interferir nos meus negócios, na minha vida. Existe uma realidade no mundo espiritual. Tem coisas que você não entende, não sabe porquê, não tem lógica, não tem explicação humana. As coisas estão dando errado. Eu vim aqui hoje como profeta de Deus, que Deus me colocou essa mensagem nos meus lábios, para dizer que hoje Satanás vai tirar a pata suja e imunda da tua vida, dos teus negócios, e hoje Jesus vai colocar a mão, e tudo que Jesus colocar a mão na tua vida vai prosperar. Quantos creem? Levante a sua mão e dê a melhor glória que você pode. Uma prisão de Satanás foi aberta. Uma outra coisa que aconteceu, a chave virou. Versículo 17 diz que todos os adversários ficaram envergonhados. A bênção chegou, a libertação veio, a tristeza saiu, a dor saiu. E o adversário? E quem torcia contra? E quem não queria? E o impedimento? Envergonhados. Será que tem alguém para receber isso nessa noite? Os teus adversários serão envergonhados. Quem profetizou teu fracasso, a tua derrota, e não dura 6 meses, não dura 1 ano, isso não vai dar em nada, é fogo de palha, isso aí não vai para frente, esse negócio não vai para frente, esse aí, já estou vendo. Ei, fique tranquilo, eles serão envergonhados. Eu já vi esse filme. Quem apostou contra, quem torceu contra, quem profetizou o teu fracasso e a tua derrota, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Quando alguém se levantar contra você para profetizar o teu fracasso, a tua derrota, diga para ele: está amarrado e pode se preparar, porque você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Quem não creu no seu ministério, quem não acreditou no seu chamado, vai passar vergonha. Ficaram envergonhados. Versículo 17 ainda diz que houve a alegria do testemunho. Diz aqui o texto: e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Alegria do testemunho. Gente, o povo via aquela mulher todo sábado lá, borocochô, mal, triste, enferma, doente, oprimida, escravizada. Mas naquele dia, da mesma forma que teve gente que se entristeceu, porque tem gente que se entristece com a nossa vitória, né? Tem gente que passa vergonha na nossa vitória, por isso que está lá, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque tinha gente que torcia contra Davi, mas no dia que a unção foi derramada, os irmãos de Davi. Mas da mesma forma que teve gente que ficou triste, teve gente que se alegrou. Será que você pode receber isso? Será que você pode ver isso pela fé? Muita gente vai se alegrar com a tua vitória. O pastor vai ler o seu testemunho aqui. Eu estou profetizando hoje. O pastor vai ler aqui no altar o seu testemunho. Prepara a festa, irmão. Prepara o culto em ações de graça. Prepara o testemunho. Prepara a oferta de gratidão. Teu testemunho vai ser grande. A tua vitória vai ser poderosa. Ei, a igreja vai se alegrar com você. Seus filhos vão se alegrar. Sua esposa vai se alegrar. Seu marido vai se alegrar. Seu pastor vai se alegrar. Seus amigos, aqueles que são de Deus, vão se alegrar. A mulher da dracma perdida. A mulher da dracma perdida, Lucas 15, verso 8 ao 10. Na hora de procurar a dracma perdida, quando ela perdeu, ela não ficou chorando miséria não, irmão. Sabe o que ela fez? Procurou sozinha. Você viu alguém procurando a dracma com ela? Procurou, acendeu a luz, varreu a casa e procurou com diligência, insistiu até achar. E quando ela achou, o que ela fez? Culto. Convidou as amigas e preste atenção, é que eu não tenho tempo para falar aqui, mas ela convidou as amigas e nem todo vizinho é amigo, nem todo amigo é vizinho. Tem amigo que está longe, mas é amigo. Não é porque ele está longe que não é amigo. Ele está longe, mas é amigo. E tem gente que está muito perto, mas não é amigo, é só um vizinho. Você tem que saber discernir isso. Mas mesmo assim, ela convida os amigos, as amigas e as vizinhas e diz: agora é hora de celebrar. Eu chorei sozinha, eu chorei escondido, ninguém viu, não botei no jornal, não botei no Instagram, não botei no Face,
me sentindo triste. Não, ela foi buscar, foi procurar, foi correr atrás. Mas na hora da festa, na hora do testemunho, convidou geral. Vou te dar um conselho: convida geral, gente. Convida quem torceu contra, convida o inimigo, convida o que ficou triste, convida, porque no meio disso tudo vai ter gente que vai celebrar com você, vai ter gente que vai se alegrar pela sua vitória. Quem é de Deus vai se alegrar com a tua vitória. Houve um testemunho de alegria. Jesus também mostrou que aquela causa era urgente. Ele diz: você não tira lá o animal que está morrendo, que está preso, você não dá água para o teu animal, mesmo sendo sábado, mesmo sendo religioso, porque a religião paralisa, limita, impõe. Mas Jesus entende quando uma causa é urgente. Ele diz: a causa dessa mulher era urgente, por isso eu curei ela no sábado, por isso eu quebrei protocolo. Sabia que de vez em quando Jesus quebra os protocolos para nos abençoar? Porque nós não podemos esperar, não dá. Jesus sabe, alguns aqui não vão receber vitória hoje. Uau, pastor, você está pregando a mensagem culto da derrota? Não, realidade, porque a tua causa não é tão urgente. Mas tem alguns aqui que não podem esperar mais. Ele está dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, não tem como mais. Jesus está dizendo: a causa desse é urgente, eu vou liberar a vitória hoje. Vai ter gente que vai receber a vitória hoje. Amanhã, quando você chegar no escritório, na empresa, vai chegar a notícia. Quando você abrir o zap amanhã de manhã, a notícia boa vai estar lá. Eu declaro, eu profetizo que a tua causa, que é urgente, terá vitória de Deus. Eu aprendo aqui desse texto também, na virada de chave dessa mulher, Jesus me ensina que toda ação de Satanás tem um limite e um basta. O diabo só vai até onde Jesus deixa. Fique tranquilo, não tenha medo de olho gordo, não tenha medo de boca de sapo, de encruzilhada, dessas coisas que as pessoas fazem, de mal olhado, né? de superstição. Não. Sabe por quê? O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão. Ele está ao derredor, mas diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Toda ação de Satanás tem um limite, e Deus está dizendo: Satanás, até aqui você foi, daqui para lá agora é comigo. Deus está colocando um basta na ação de Satanás. E por último, quando Jesus endireita, tem que glorificar.